Olá, Intercases, tudo bem com vocês? Aqui é a Emily Nascimento e sejam bem-vindos ao canal Sofá Sangrento. Antes de começar esse vídeo, já deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho porque todo final de semana tem vídeo novo por aqui. Inclusive, eu devo desculpas pra vocês porque essa semana passada eu não consegui atualizar o canal. Eu acho que eu nunca contei pra vocês, mas eu trabalho fora também, então às vezes trabalhar na loja e trazer conteúdo pra vocês aqui acaba ficando um pouco corrido. Essas coisas acontecem e essa semana eu já volto com a minha rotina preciosa do canal. Enfim, se vocês quiserem saber mais sobre a minha rotina, deixa aqui nos comentários que eu posso até trazer vlogs pra vocês. Mas eu sei que vocês estão aqui pra escutar o caso, então sem mais enrolação, hoje nós vamos falar sobre o caso Blanche Monnier. E você acha que tem estômago pra ele, mas eu aposto que não. Blanche Monnier nasceu no dia 1º de março de 1849 em Poitiers, na França. Ela era filha de Charles, Emily e Louise Monnier e ela tinha um irmão chamado Marcel. Ainda na infância, o pai da Blanche faleceu, ele era diretor-geral de uma das maiores faculdades de artes do país e deixou uma herança de valor considerável que propôs a estabilidade para a esposa e os filhos para o resto das suas vidas. A Louise, mãe da Blanche, vivia envolvida com a alta sociedade e costumava fazer muitas contribuições generosas, e ela ficou muito conhecida por conta disso, chegando até a ganhar um prêmio do Comitê de Boas Obras. Contudo, a família Monnier era muito respeitada na cidade, principalmente pelo seu histórico de generosidade e fortuna. A Luísa e os seus filhos viviam em uma propriedade também herada pelo patriarca em um bairro de classe alta de Poitiers. Então a Blanche foi crescendo e ela se tornou uma moça muito bonita. Ela tinha olhos azuis e os seus cabelos eram castanhos e ondulados, e a pele dela era clara, parecia mais de porcelana. Ela era muito educada, inteligente e superdotada, então ela era cobiçada pelos moços da alta sociedade que sonhavam em se casar com ela, não só pela sua beleza, mas também pela posição social da família Monnier, pois na época eles eram muito respeitados. Só que foi aí que em 1875 a Blanche simplesmente desapareceu no auge da sua juventude. Ela tinha 25 anos de idade. A família procurou a polícia e imediatamente eles começaram uma investigação procurando a moça por toda Paris, mas infelizmente eles não tiveram nenhum sucesso. E como se tratava de uma socialite, a família era muito rica, então o caso foi super noticiado e o caso dela ficou conhecido como a sequestrada de Poitiers. A socialite sumiu sem deixar rastros e nem os conhecidos, tampouco a família sabia dizer para onde ela teria ido. Todo mundo via ela como uma garota totalmente tradicional e ela nunca apresentou nenhuma atitude de rebeldia, então não tinha hipóteses nem dela ter fugido de casa, nem nada do tipo. Por causa disso, a polícia inicialmente achava que se tratava de um sequestro, dada a circunstância de que a família era muito rica. Eles acreditavam que logo os sequestradores entrariam em contato e pediriam um valor para resgate, mas eles esperaram muito e nada aconteceu. A Louise, mãe da Blanche, dizia que estava preparada e que estava apta a abrir mão de toda a sua fortuna se fosse pelo bem de ter a sua preciosa filha de volta. Mas aí se passaram dias, meses e anos e a polícia nunca mais recebeu nenhuma pista do paradeiro da Blanche, nem mesmo alguma pista de sequestro, então o caso foi basicamente esquecido e a família passou a viver como se nada tivesse acontecido. Até que no dia 23 de maio de 1901, o procurador-geral de Paris recebeu uma carta que apontava uma acusação gravíssima, o qual ganhou a sua notável atenção. Na carta estava escrito, abre aspas, Senhor detetive, tenho a honra de informá-lo sobre uma ocorrência excepcionalmente grave. Falo de uma solteirona que está trancada na casa da Madame Monnier, meio faminta e vivendo numa maca pútrida há 25 anos. Em outras palavras, na sua própria sujeira, fecha aspas. E, gente, eu não sei se vocês sabem disso, mas naquela época era muito comum que as famílias trancassem o ente em um quarto separado da casa, quando ele tinha algum tipo de deficiência física ou intelectual. Na época, a alta sociedade via isso com maus olhos, então você ter uma pessoa deficiente na sua família desonrava a imagem da mesma. Então naquela época era super comum e aceitável que se você tivesse um filho deficiente, você jogasse numa masmorra e esquecesse que ele existisse, tivesse vergonha de mostrar ele para o mundo, e esses quartos eram chamados de quartos dos esquecidos. E essa foi a única coisa que passou pela cabeça do detetive ao ler a carta. Ele não acreditava que a Madame Monnier, de 75 anos, estivesse envolvida em algo tão cruel. Isso também se dava pelo status da família, né? Naquela época, o Marcel, o outro filho da Louise, também já estava formado e atuava como advogado. E a família Monnier continuava tendo
aquela imagem impecável perante a sociedade, eles eram a família modelo. Então aquela acusação parecia ser loucura para os policiais, entretanto, eles resolveram ir até a casa da família para saber como eles estavam e também se tinha de fato alguma coisa estranha acontecendo por lá, mas eles foram mesmo para saber se estava tudo certo com a família, porque o detetive não conseguia acreditar naquilo, para ele parecia só uma acusação descabível. Então naquele dia 3 policiais foram até a casa dos Monier e chegando lá eles tiveram que esperar um longo tempo do lado de fora até que uma das empregadas foi os receber. E quando os policiais falaram para Louise sobre a carta anônima e aquela acusação toda, ela falou que aquilo era um absurdo, que não tinha nada de errado na casa dela e que ela tratava até mesmo as empregadas como se fosse da família dela e que aquilo provavelmente era mais uma calúnia de alguém que queria meter a família em escândalos. Só que mesmo com o depoimento da madame, os policiais não estavam certificados. Algumas fontes dizem que 2 dos policiais acreditaram na hora no que ela estava falando, mas um deles ficou meio desconfiado daquilo, então ele pediu que a madame deixasse verificar a casa, né, para ver se estava tudo certo, só por desencargo. A madame ficou um pouco relutante no primeiro momento, mas em seguida ela chamou uma empregada e pediu que ela acompanhasse o policial para dentro da casa para mostrar cada cômodo, mas ela disse que ela não queria que o policial entrasse nos quartos porque ela achava isso uma invasão de privacidade. E é claro, né, gente, a gente sabe que é assim que funciona, né? Se a polícia chega aqui na minha casa, eu sendo pobre, ó, eles vão querer ver até o sótão se o cocô do rato tá no lugar certo. Brincadeira, gente, não tem rato na minha casa, até porque eu tenho gato, né? Ou é uma coisa ou é outra. Mas como se tratava de uma madame rica, eles respeitaram e aceitaram as condições dela. Nisso, um dos policiais entrou na casa acompanhado com a empregada, enquanto isso, os outros policiais ficaram do lado de fora conversando com a madame. O policial foi para dentro da casa com a empregada que foi mostrando todos os cômodos da casa para ele, até que quando ele subiu para o segundo andar onde ficavam os quartos, ele começou a sentir um cheiro pútrido. O cheiro era tão forte e atiçou a curiosidade do policial que, apesar da agitação da empregada, começou a abrir todas as portas dos quartos à procura da causa do cheiro. Até que ele chegou em uma das portas que estava trancada e ali o cheiro estava muito mais forte, então ele ordenou que a empregada destrancasse. Foi aí que ela ficou desesperada e disse que não tinha autorização para abrir aquela porta e ela começou a dizer que o que quer que tivesse do outro lado, ela não tinha nada a ver com aquilo. Com isso, o policial imediatamente chamou os outros agentes e eles arrombaram a porta. E quando a porta foi arrombada, o cheiro indescritível se alastrou por todo o corredor e o cheiro era tão forte que um dos policiais acabou vomitando ali mesmo. O quarto era totalmente escuro, havia só uma janela e essa janela havia sido tampada com um cobertor grosso e pesado. E quando os policiais destaparam a janela, o quarto se iluminou, revelando a pior cena que eles veriam em toda a sua carreira. Eles visualizaram um corpo humano esquelético e completamente nu em cima da cama. No primeiro momento, eles acreditaram que se tratava de um cadáver, mas logo perceberam que não. Se tratava de Blanche Monier, que estava em péssimo estado de aparência e seus pés estavam acorrentados, a deixando presa na cama. Seu corpo estava quase parecendo um esqueleto e o seu cabelo estava longo e nosado. A mulher estava deitada em cima de um colchão de palha que estava podre de urina e dejetos que nunca foram removidos. Por cima do colchão, do corpo e por todo o quarto haviam restos de comida podre e ela estava cercada por vermes que haviam sido atraídos pela podridão. Ao ver toda aquela cena, um dos policiais desmaiou e imediatamente os outros 2 chamaram reforços. Os agentes envolveram a Blanche em um lençol e levaram ela às pressas para o hospital. Ela pesava apenas 15 quilos quando foi resgatada. Ela estava em estado grave de desnutrição e apresentava úlcera nas nádegas causadas pela imobilidade, pois ela passou muitos anos sentada na mesma posição. A Louise Monier foi levada para a delegacia para dar seu depoimento e o irmão da Blanche estava trabalhando no momento, mas os policiais foram em busca dele e ele foi levado detido, assim como a sua mãe. Quando o questionaram sobre a sua irmã, ele falou que ela era louca e que ela foi se distanciando da família pouco a pouco, até que decidiu se trancar no quarto por rebeldia. Mas afinal, o que realmente aconteceu com Blanche Monier? A verdade é que tudo começou 2 décadas antes, quando a Blanche completou 25 anos. A Louise achava que a sua filha já estava velha o bastante e que ela precisava se casar de uma vez por todas, e ela queria arrumar um casamento arranjado, onde a Blanche teria que se casar com um homem de família tão rica e tão poderosa quanto eles. Entretanto, naquela mesma época, a Blanche teria se apaixonado perdidamente por um homem. Esse homem era mais velho que ela e trabalhava como advogado, porém a classe social dele era muito baixa. Isso teria ganhado a desaprovação da sua mãe. Os 2 começaram um namoro às escondidas e todas as noites a Blanche saía da sua casa sorrateiramente para encontrar com seu amor,
Porém, como Poitiers se tratava de uma cidade consideravelmente pequena, não demorou muito para os boatos começarem a aparecer. As pessoas começaram a dizer que a Blanche Monnier, uma das moças mais recatadas da alta sociedade, estava se encontrando com um homem pobre que logo ela engravidaria. E é claro que quando a Louise ficou sabendo disso, ela ficou furiosa e ela repreendeu a sua filha, dizendo que ela não poderia se casar com esse homem e que ela teria que se casar com alguém da escolha da mãe que pudesse dar uma vida de luxo para ela. Só que a Blanche estava completamente apaixonada, ela estava decidida que casaria com esse homem, e ela foi contra a mãe dela, e por isso a Louise decidiu trancar ela num quarto. Ela pediu ajuda pro Marcel, seu irmão. Eles drogaram a menina e colocaram ela dentro do quarto onde ela ficou trancada. Quando ela acordou, sua mãe repreendeu novamente, dizendo que ela ficaria trancada ali até que prometesse que romperia o relacionamento com o homem. Só que, ao que tudo leva a crer, a Blanche estava decidida por si só, e esse castigo da mãe não era o suficiente para que ela mudasse de ideia. Foi assim que a Blanche Monnier permaneceu trancada em um quarto por 25 anos. Sua mãe a acorrentou aos pés da cama e ela não podia caminhar livremente pelo quarto. Sua única opção de mobilidade era ficar sentada ou deitada na cama. Ela era alimentada com restos das refeições da família, muitas vezes já estragadas, causando a Blanche todo tipo de intoxicação alimentar e desidratação grave. O quarto havia apenas uma janela e a sua mãe fez questão de tapar, bloqueando a luz natural do dia. A Blanche não via a luz do sol há muitos anos e isso trouxe muitas doenças, o deixando ainda mais fraca. A Louise proibiu as empregadas de limpar aquele quarto ou fazer qualquer tipo de tratamento de higiene, e por isso o quarto era muito sujo. A Blanche nunca pôde sair de cima da cama durante 25 anos e todas as suas necessidades eram feitas ali e ali ficavam. O colchão era de palha e absorvia a urina e os excrementos. Ela acabou contraindo todo tipo de doenças relacionadas à má higiene e infecções orais graves. Quando foi encontrada, seu corpo era apenas pele e osso e sua aparência era assustadora como a de um cadáver. E a vida da linda garota de um futuro brilhante foi limitada a um depósito úmido e sujo. Rejeitada pela família e basicamente invisível aos olhos da própria mãe, que disfarçava preocupação pelo desaparecimento da filha aos olhos da sociedade, mas dentro de casa orquestrava a crueldade de uma punição desumana. A Blanche, por sua vez, teve a oportunidade de sair dali várias vezes. Segundo ela mesma, ela disse que a sua mãe propôs para ela o libertar, isso se ela prometesse que nunca mais tocaria no nome daquele homem e se casasse com alguém que a sua mãe escolheria. Porém, apesar de toda aquela situação, a Blanche nunca aceitou a proposta da mãe, provando o amor eterno que ela tinha pelo aquele homem que ela prometeu se casar, sem saber que em 1885, enquanto ela estava em cativeiro, ele veio a falecer. E ela ficava lá naquele quarto sonhando que ela sairia de lá e se casaria com ele, mas ele já tinha partido para outra. Não se sabe muita coisa sobre esse homem, mas algumas fontes dizem que não houve registro de que ele teria se casado ou teria tido algum relacionamento com outra mulher durante toda a sua vida, então acredita-se que ele teria esperado e procurado pela Blanche a vida inteira, mas ela não apareceu. E mesmo depois da morte daquele homem, a Louise decidiu continuar com a retaliação que ela estava fazendo com a própria filha, mantendo ela dentro do quarto insalubre durante décadas. Nesse meio tempo, nem o Marcel, o irmão da Blanche, tampouco as empregadas da casa moveram sequer um dedo para ajudar ela. Segundo eles tinham muito medo da matriarca e da consequência que isso podia trazer para eles, e eles também acreditavam que se eles falassem alguma coisa, eles iam ser desacreditados, porque a família era muito conhecida, ela era muito rica, então a imagem deles era impecável, então quem ia acreditar nos empregados da casa que estavam falando aquilo? A polícia nunca conseguiu descobrir quem foi a boa alma que denunciou o encarceramento da Blanche, mas havia um boato de que uma das empregadas comentou com um conhecido fora da casa e esse ficou horrorizado com aquela história e sentiu necessidade de reportar às autoridades. Na época, o caso gerou indignação pública e uma multidão enfurecida se juntou do lado de fora da casa dos Monnier para protestar contra uma possível impunidade. Com enorme baque por ter sido desmascarada, Madame Monnier sofreu um ataque cardíaco e faleceu 15 dias depois da libertação da sua filha, infelizmente antes de ter sido condenada. O irmão Marcel Monnier foi levado a julgamento ainda naquele ano e ele continuava alegando que a irmã era louca, que ela teria se trancado no quarto por conta própria, como um ato de rebeldia, de afronta à mãe dela. Isso foi facilmente desmentido por outras testemunhas que alegaram ter ouvido gritos de socorro. Além disso, uma das empregadas afirmou que ouvia constantemente a Blanche clamando por assistência e perguntando o que ela havia feito de errado para merecer tudo aquilo que ela estava sofrendo.
O Marcel foi condenado a 15 anos de prisão, porém mais tarde os juízes do caso, apesar de criticarem a atitude dele, absolveram Marcel do veredito de culpa após uma apelação judicial. Mesmo solta, Blanche nunca mais voltou a se sentir livre. Ela sofreu com vários danos psicológicos causados pelos 25 anos de cárcere e depois da sua libertação ela foi enviada para um sanatório francês onde ela passou o resto dos seus dias sendo bem cuidada e ela acabou falecendo em 1913 quando ela tinha 64 anos de idade. Gente, esse foi o caso de hoje. Deixa aqui nos comentários se você já conhecia esse caso ou não. Eu queria explicar que foi bem complicado encontrar mídias para esse caso, porque vocês sabem que quando eu conto casos aqui eu gosto de usar várias imagens do caso, da família, da vítima, mas esse caso em especial quase não tinha nada na internet, porque ele é bem antigo. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa seu like. Se você caiu aqui de paraquedas, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque todo final de semana tem vídeo novo por aqui. Esse foi o caso de hoje e até a próxima!